Hoje a técnica de 3D está imensamente difundida no mercado, mas nem sempre foi assim. Olá pessoal, eu sou a Carol, produtora da Sage Capri, e vamos contar um pouquinho da história do 3D. A palavra 3D significa 3 dimensões. A partir dessa técnica, a gente pode ver objetos e projeções em vários ângulos e inclinações. E isso só foi possível através de anos de pesquisa, que se iniciou lá em 1838 com Charles Wilson. Esse cientista inglês criou o estereoscópio. Era um equipamento modesto, utilizado para visualização das chamadas imagens estéreas, que nada mais são que duas fotografias iguais, colocadas em ângulos um pouquinho diferentes, que quando o cérebro faz essa leitura, dá a impressão de tridimensionalidade. Uma década depois, em 1840, o escocês David Brewster melhorou esse estereoscópio de Charles. Ele criou uma máquina que possibilitava enxergar o objeto como um objeto sólido. Seu estereoscópio lenticular era uma máquina semelhante a uma caixa com duas lentes descentradas e um obturador em cima para a passagem da luz. Ao olhar pelo aparelho, era possível enxergar com cada olho uma imagem ligeiramente diferente da outra, dando assim esse efeito de profundidade, efeito similar ao que temos no mundo real. Mas o primeiro filme que se utilizou dessa técnica só foi lançado em 1922 lá em Los Angeles, chamava The Power of Love. Aqui se utilizavam câmeras binoculares junto com projeções e aqueles óculos que eu acho que você lembra que tinha uma parte vermelha e uma parte azul. Esse óculos de celofane você deve conhecer muito bem. Tem uma lente azul e uma vermelha. Como ele funciona? A parte da lente azul vai ocultar os tons vermelhos da imagem e a lente vermelha vai ocultar os tons azuis da imagem. Assim vão gerar duas imagens diferentes que no nosso cérebro vão se juntar em apenas uma, dando a sensação de tridimensionalidade. A partir daí, como vários filmes se utilizavam dessa tecnologia, e ela não estava muito aperfeiçoada, ela não tinha grande qualidade, ela deixou de ser novidade para o grande público e aí ela não atraía mais tanta atenção. Então na década de 90, Hollywood não produziu muitos filmes utilizando da tecnologia 3D, mas em 2009 estreou Avatar. Esse filme foi um ponto de virada, ele chocou tanto o grande público quanto as críticas. A partir daí, a técnica se tornou mais aprimorada, grandes investimentos foram feitos e filmes incríveis foram produzidos. Podemos colocar aqui os sucessos mais recentes, Os Vingadores Ultimato e a animação da Disney, O Rei Leão. Depois dessa breve introdução sobre a história do 3D, como que a gente pode aplicá-lo no nosso dia a dia da produção audiovisual? Como tirá-lo do cinema e trazer para a nossa realidade? A gente pode fazer o uso dessa tecnologia incrível em várias frentes. Uso de logo, animação, enfim, eu vou te explicar. Mas primeiro, como a gente faz essa técnica? Gente, fazer 3D é uma arte. Precisa de um processo criativo e profissionais extremamente capacitados. A gente pode comentar aqui quais são as técnicas utilizadas. Vamos lá? Primeiro fazemos a modelagem e texturização, que nada mais é o processo de criar o objeto em 3 dimensões. Aqui eu vou criar o objeto dentro do seu cenário original. Posso fazer criação de mundo, posso fazer um objeto estático, posso fazer animação. Aqui depende da minha área de atuação, pode ser cinema, pode ser jogos, arquitetura, enfim, o que o cliente quiser. Iluminação realista do cenário. A iluminação é um dos aspectos mais importantes na criação do 3D. Criar uma iluminação perfeita para o seu cenário às vezes implica em fazer e refazer várias e várias vezes. Uma boa iluminação deve permitir com que você veja formas, texturas diferentes para criar aquela sensação de profundidade e volume. A iluminação é a grande responsável por criar aquele cenário realista do seu objeto. A animação do objeto e da câmera, no que consiste? Você faz a animação seguindo o mundo real. Faz passo a passo e depois salva na sua timeline, assim você tem uma continuidade. Aqui, para você ter uma ideia, ele vai agir como no mundo real. Você tem um cameraman que vai seguir aquele objeto, aquele personagem, pensando na fotografia, o zoom, enquadramento, você vai fazer tudo isso também no 3D. Você vai escolher a melhor seleção de cena, vai escolher o melhor zoom, a melhor lente, o melhor ISO, enfim, você tem todos esses controles dentro do programa. Para tornar o resultado mais real, você precisa conhecer o produto ou o personagem, como ele agiria no mundo real, para tornar aquelas reações mais naturais. Com a cena modelada e texturizada, você precisa inserir a iluminação e gerar a imagem.
imagem. Esse processo é chamado de renderização. O modelo desenvolvido no programa 3D vai te dar, primeiramente, para aquela visualização prévia, um modelo mais sólido, sem grandes texturas, só para você ver realmente como fica. É depois da renderização da imagem que você vai conseguir ver o objeto com a iluminação. Toda a cena 3D criada depois de renderizada, seja ela estática ou tendo animação, precisa de uma pós-produção. As cenas estáticas podem melhorar sua cor e textura através do Photoshop. Já as cenas que têm animação e movimento podem ser modificadas pelo After Effects. Nós podemos aplicar todo esse conceito também na modelagem de personagens personalizados. Aqui a gente precisa de verdadeiros artistas. A modelagem é toda feita à mão. Aqui também tem a texturização, topologia e mapeamento. E para a gente fazer a animação, a gente utiliza-se do Ring. Ring nada mais é que o processo de criar o esqueleto digital. Sem ele, fica impossível criar movimentos convincentes do seu personagem ou objeto. Para fazer um bom Ring, você precisa entender a respeito dos movimentos do seu personagem e também do seu objeto, para torná-los mais realista possível. Depois daqui, a gente vai ter que juntar tudo isso numa composição final. Você vai juntar com as cenas renderizadas as vozes, locução, sonorização, efeitos especiais e colocar tudo na timeline para que seja um único vídeo. Os gráficos 3D hoje são muito realistas, são essenciais para você mostrar funcionamento de equipamentos, montagens, desmontagens, sendo muito utilizados no agronegócio, em vídeos comerciais, industriais e grandes varejistas. Os vídeos demonstrativos, aqueles que servem para mostrar os produtos em pleno funcionamento, como são montados, eles são grandes ferramentas para evitar o estorno de vendas no e-commerce, porque assim os consumidores conseguem ver aquele produto que eles querem comprar em pleno funcionamento e também como ele pode ser montado. Mas não são só os grandes varejistas que fazem uso dessa ferramenta não. A área médica também faz uso dela, tanto para promover novas técnicas, como para mostrar aos seus pacientes como ela será feita e executada. Outro ponto são as grandes marcas transformando a sua logo, que era em 2D, em 3D. Isso traz para as grandes marcas uma nova roupagem, mais atual e inovadora. A Sagicapri tem inúmeros profissionais especializados e dedicados à produção de vídeo 3D. Trabalhamos com as melhores técnicas e também fazemos vídeos personalizados. Contamos com diversas produções no nosso portfólio. Com certeza uma vai encaixar direitinho no que você está procurando. Não tenha dúvidas, venha no certo, faça com a Sagicapri. Afinal, um vídeo qualquer não é suficiente.